Alô, mais um Por Trás da Prancheta, o programa que traz até você pessoas que fazem histórias em quadrinho. A gente vai bater um papo e depois a gente vai ver o artista trabalhando. Hoje a gente está aqui com um artista importantíssimo para a nossa região, o Carlos Reno. Carlos Reno, que é professor, é um artista autodidata e que trabalha para Estados Unidos e Europa com os seus quadrinhos. Obrigado, Reno, você está aqui. Eu que agradeço. Estou muito feliz. Legal. Uma pergunta que a gente gosta de fazer para todo mundo que está aqui é como é que você era no ensino médio? Quando você era meninão, você pensava em ser o que você é hoje? E sempre pensei na coisa do desenho como sendo a minha profissão mesmo, assim, apesar de ter trabalhado com outras coisas e tal. Teve uma época que eu queria ser piloto de helicóptero, mas aí eu fazer um curso de helicóptero sem chance, aí eu pensei em ir pro exército, meu pai não deixou e tal. Mas... Você foi até tratador de cavalo manga larga, é isso? Sim. Conta um pouco dessas profissões aí. Final de adolescência, assim, precisava trabalhar, sempre morei no interior, cidade pequena e tal, e esse local onde tem o Aras foi basicamente onde eu nasci, que era uma fazenda, e aí depois, já no final da adolescência, assim, precisando trabalhar, eu já conheci o pessoal ali e fui trabalhar com isso, né, comecei ali ajudando na cocheira e tal, aquela coisa de limpar a cocheira mesmo, sujeira de cavalo. E montava cavalo, aprendi a montar cavalo, montar do jeito certo, tinha um instrutor lá que ensinava a montar. E já desenhava? Cavalo, e desenhava. Assim, desenhava pra mim, gostava muito de desenho animado, gostava de bolar histórias, mas assim, eu bolava como se fosse um filme e fazia o pôster do filme. Olha que bacana. E... pensava o filme inteiro. Sim, e fazia o pôster. Fazia o pôster do filme, pintava com lápis de cor e tal. E algumas coisas de quadrinho, assim, fazia, mas não tinha muita noção de como era feito. Então eu fazia com caneta esferográfica, desenhava um papel comum mesmo, não tinha muita noção de proporção, medida de página e tal. E às vezes criava lá um grupo de super-herói que eram meus amigos da sala ali, né, e fazia algumas tirinhas assim só para tirar onda com os colegas, caricatura dos amigos, professor, todo desenhista já fez isso. Né? Mas você tem uma coisa bacana assim, e enquanto você que está vendo a gente, se estiver só ouvindo, vale a pena ver também, porque a gente vai passando, enquanto está conversando, nos nossos programas a gente vai colocando amostras dos desenhos, né? E quem está vendo a gente aqui vai estar observando a qualidade do seu trabalho, que é uma qualidade absurda, né? Não à toa. Você trabalha para fora do país, enfim, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas como é que se deu esse salto do menino que fazia o gibi de bique e não sabia direito a proporção até o desenho que você tem hoje? Como é que foi esse processo? Eu conheci um desenhista, o Laudo Ferreira, me apresentaram o Laudo. Na época ele morava também no interior, a gente se mudou para Jabuticabal e eu conheci ele lá. E aí eu conheci o que é um estúdio, como que é uma prancheta, o tipo de material que você tem que usar. E o Laudo, na época, ele estava trabalhando na adaptação do filme do Zé do Caixão. Sim. E foi legal, porque eu peguei bem do início do processo dele, ele tinha acabado de fechar com o Mojica, né, para fazer a adaptação. Ele ganhou o HQ Mix, não? Sim. E aí ele me chamou para trabalhar com ele ali na casa dele, ali no estúdio dele, e pegar trabalho de ilustração. Então era meio que uma aula remunerada. Um mentor. E a gente fazia tira para jornal, fazia muita coisa para fanzine. E comecei a fazer ilustração para publicidade. Eu lembro que o primeiro desenho que eu fiz, assim, que fui pago como ilustrador, foi um desenho para uma retífica de maquinário pesado lá, e saiu numa revista e tal, e eu achei um máximo, e era um desenho pequenininho, assim. A mãe pôs em cima da televisão, né? Eu mandei moldurar e tal, e pus na sala. E foi o princípio da minha vida profissional como ilustrador, né? É lógico que na época já tinha o pessoal que fazia trabalho para fora, para o exterior, já havia a Arte Comics, já estava agenciando. Você já tinha o Mike Deodato. O Deodato foi um dos pioneiros aí, sendo agenciado. Só explicando para o pessoal, a Arte Comics foi a primeira ou uma das primeiras, né, agências que era um pessoal aqui no Brasil que escolhia talentos para poder tentar vender
no exterior. Sim. Não é isso? Eles começaram, a Art Comics era um estúdio que fazia as traduções e eventualmente as colorizações dos quadrinhos no Brasil. E aí eles viram que poderiam, que alguns desenhistas que eram ali do círculo deles poderiam estar ingressando no mercado americano, e eles fizeram esse meio de campo com eles, com os artistas. Mas assim, eu tinha a coisa do quadrinho mais como um hobby, fazer coisa para fanzine e tal. Tinha essa perspectiva, às vezes, de um dia trabalhar, mas eu achava que meu desenho não estava ainda naquele nível. Fui para São Paulo, fui na Art Comics fazer teste e tudo. O presidente na época da Art Comics falou, você ainda precisa estudar mais, tal, busca referências, tal, não sei o quê. Eu dei um tempo e continuei com a ilustração, falei, vou estudando, na hora que tiver que ser, vai ser, né? E... Na época sem internet, né? Sem muito internet. Livro, muita aula, como é que você fez esse seu Trocava cartas com as pessoas. Ah, A questão do fanzine, você manda teu desenho, as pessoas respondem por carta, aí você vai vendo o que está rolando ali nos fanzines, né? O estilo de cada um. Seria o Instagram de hoje, né? Instagram, como facilitou, né? E resolvi me aventurar de novo, tentar de novo agenciamento depois. Eu estava dando aula em Ribeirão e resolvi tentar agenciamento de novo. Só que aí eu tentei com uma agência que estava começando também, que é a Rascunho Studio, que é da Paraíba. O agente acabou se tornando meu amigo, tá? O cara gostou, falou, olha, tem editoras pequenas, editoras menores, editora independente que é uma porta de entrada. E aí eu comecei com a Big Dog Inc. Foi meu primeiro trabalho para o exterior, foi a Big Dog Inc., que até hoje ainda, eventualmente, faço alguma coisa ali para o Tom, né, que é o editor da Big Dog Inc. E quem te agencia hoje? Hoje eu estou com o Joey Prado, que é do Prados Art. E... Você já passou pela Chiaro Escuro, né? A Chiaro Escuro, e o Joey era sócio da Chiaro, ele se separou, a Chiaro mantém ainda agenciamento, eu ainda estou com eles na parte de venda de originais. E com o Joey para quadrinhos mesmo, trabalho com editoras, tal, ele faz essa ponte com os editores. Eu imagino que você deva ter dado muito com a cara na porta, né? E por que você não desanimou? Eu me coloquei numa posição de que eu não podia voltar mais atrás. Você não queria mais voltar lá para os cavalos? Não dava, nem tinha como. Porque eu falei, não, eu tenho que ser desenho, eu posso dar aula, que é uma coisa que para mim complementa até, eu acho, o ofício do desenhista. Eu acho que você ensinar alguém a trabalhar com isso, acho que é um complemento, faz parte da tua profissão. Então, eu gosto de dar aula, eu quero manter isso o quanto puder, assim. Mas eu me coloquei numa posição que eu falei, não, vai ter que ser desenho. Porque eu comecei a fazer muita amostra também. E eu usava para divulgar as aulas, né? Ainda que não fosse selecionado ali. Então, não dava muito tempo de ficar fazendo, sei lá, ilustração publicitária ou buscar, mostrar portfólio para uma agência, alguma coisa. Sendo que o meu objetivo mesmo era trabalhar com as editoras, mandar trabalho para fora. Casei, teve filho, falei, não, tem que ser isso mesmo. Então, vamos embora. Queria te perguntar, que você tem uns trabalhos muito legais publicados, e eu queria saber qual o critério que você usa na hora de montar um portfólio. Oi, Catarina. Geralmente, o agente ele vai pedir páginas para analisar com a narrativa e o teu desenho. Então, primeiro você estuda sempre a anatomia, né? Estudar ambientação, estudar perspectiva para construir cenários, carros, tudo que for necessário para você transformar o roteiro numa narrativa que seja atraente para o leitor, né? Geralmente, antigamente se pedia bastante páginas, e pedia até coisas que você já havia trabalhado anteriormente. Hoje em dia eles pedem, assim, coisa de 4 até 6 páginas no máximo. Eles podem te pedir apenas uma pin-up de uma personagem, alguma coisa assim. E aí vão pesquisar o teu nome na internet, se você já tem alguma coisa, que eles possam avaliar ali. E aí o editor, ele vai analisando o teu desenho, analisando as páginas que você apresentar, ele vai
saber em qual projeto você se identificaria, que seria legal pro casting deles ali, do que eles têm ali na editora dele, o tipo de projeto que seria mais legal para você. Eu vou aproveitar então para te pedir para ir para a prancheta e mostrar um pouco do seu trabalho de portfólio, das amostras que você faz e um pouquinho dessas preocupações. Vamos lá? Vamos lá. Bom, então aquilo que é necessário para você apresentar amostras de trabalho para tentar trabalhar com editoras americanas. Desenho de super-herói, que é o mais pedido, né, pelas editoras americanas, e o tipo de narrativa é o mais solicitado. Trabalhar muito cenografia, né? Então, para se estudar cenário, perspectiva, pontos de fuga para se construir linhas em perspectiva, tal. É lógico, buscar referências, né? Fotografias que te façam chegar num desenho mais realista possível e saber posicionar a câmera, né? Saber onde você focar o personagem. É uma linguagem de cinema, mas que a gente usa em quadrinho também, fazer uma bela composição a depender do que está sendo pedido no roteiro. E outra coisa também é a narrativa. Então, por exemplo, eu começo com um quadro inserido aqui para mostrar a ambientação externa. Aqui, obviamente, é o que está por dentro disso aqui, né? Então, eu começo com a câmera mais afastada, mostrando a ambientação, mostrando o local onde os personagens estão, e já mostrando os dois personagens, aqui eles começam a linha de diálogo e estão mais próximos. E você vê que aqui eu vou conduzindo o olho do leitor. Toda a minha narrativa faz com que o leitor ele venha seguindo os quadros, né? Então o olhar dele está para cá, conduz o olhar do leitor. Aqui já é uma cena bem explosiva, que isso já é uma característica para o teu desenho, que é bastante solicitado também. Afinal, a gente está falando de quadrinhos de super-herói, tem que ter muita ação, né? Então você vê que o personagem ele entra na página já conduzindo o leitor a virar a página. Então aqui ele está, todo o desenho ele já indica que você chegou no final da página e está conduzindo para a próxima página, tá? E a mesma coisa, a linguagem ela vem da esquerda para a direita, a personagem fala com esse personagem que está voltando para cá, ele retoma essa parte aqui, a mão da personagem indicando o próximo quadro aqui no final, a rajada vindo da esquerda para a direita, também conduzindo para a próxima página, no final aqui, com o disparo saindo dos olhos do personagem. E a mesma coisa, sempre quando você vai inserir um personagem de destaque, colocar uma coisa bem chamativa, né? Dar um destaque realmente para ele, às vezes em close, ou às vezes o corpo inteiro, estourando até o quadro, se for necessário. A narrativa do estilo americano te permite isso, de que você não fique somente preso dentro dos quadrinhos, você pode transformar isso numa coisa bem dinâmica, tá? E vale para qualquer situação, qualquer cena, tá certo? Então aqui seria para quadrinhos de super-herói, aqui também para o mercado americano, mas aí já seria uma coisa que remete a algo um pouco mais retrô. No caso, o Zorro aqui é um personagem bastante clássico, assim, então já é uma linguagem narrativa um pouco mais tradicional. Apesar de eu estourar quadro, alguma coisa assim, mas eu tento manter tudo dentro do quadrinho, sem muita extravagância. E eu vou mostrar aqui também o mercado europeu, numa outra pegada. Você pode até notar a diferença, não só do desenho, do acabamento do desenho, a narrativa também é um pouco mais tradicional, com mais quadros na página, isso porque o formato europeu ele costuma ser bem maior, né, e te permite trabalhar com mais quadros, acrescentar mais informação na página, tá? E a narrativa sempre tradicional, porém com aquela condução que eu falei, de você levar o olho do leitor para cada etapa da história, né? Então aqui está sendo uma pedra arremessada, aqui ela entrega uma pedra na mão da menina, volta jogando. Aqui eu fiz uma coisa meio de sequência, como se fosse uma sequência cinematográfica mesmo, ela jogando a pedra, uma narrativa quase como se fosse um storyboard. E é isso. Analisando o seu trabalho, ele vai tentar ver qual o projeto que você começar a trabalhar.
Muito bom, Renó. Obrigadão de você ter vindo, fico muito feliz. Obrigado. Daria para render uns 5 programas aqui essa conversa. A gente volta. E vamos batendo papo, vamos por trás aqui da prancheta. Até o próximo programa.